Isso. Um dos grandes problemas dos casais é que eles não têm conhecimento sobre relacionamento. Nós somos capazes de investir dinheiro em outras coisas, né? Em um negócio, a gente compra apartamento, acho que tem que comprar, investir em carro, claro, mas que também você invista em você. As pessoas hoje só se preocupam em ter. Eu conheço casais que vivem juntos, que tem 10 apartamentos, que mandam dinheiro todo mês para o Brasil, legal, mas tem uma vida péssima com o cônjuge. Essa pessoa falta o quê? Conhecimento, sabedoria. Está crescendo? De jeito nenhum. Você chegar para mim e dizer que você está crescendo nos seus negócios, meu amigo, isso é o mínimo para mim. Mas o que tem maior é você viver uma vida de abundância na terra até que Jesus venha. Esse é o teu alvo, é isso que Deus quer, que você seja feliz. Que você, antes de ter, você seja. Você pode aplaudir o Senhor? Quem é casado aqui? Ok, pode abaixar a mão. Agora não precisa levantar a mão. Mas quantos aqui já fizeram curso sobre casamento? Leram vários livros sobre casamento? Quanto tempo você tem gasto no seu relacionamento? Com o seu cônjuge, com a sua namorada, com a sua noiva? Existem pessoas que só trabalham, isso é pecado. É ativismo. Eu estou falando errado. Quanto tempo você gasta com a sua família? Com você mesmo? Eu quero que você pense isso. Deixa eu te falar uma coisa. Olha para a Bispa Mara. Não é? Olha para mim aqui, olha. Preste atenção agora. Isso é sério, essa frase que eu vou dizer. O mais importante não é só você se apaixonar pelas pessoas, mas é você saber se relacionar com elas. Você escutou o que eu disse, querido? A paixão passa. Eu tenho uma série de palavras sobre o casamento que eu já estou pedindo o bispo aqui, porque a gente tem muita atividade, mas eu tenho uma série de 4 palavras que eu estou a estudar sobre casamento que vai detonar para a honra e glória do Senhor, para nossas vidas. Na hora certa eu vou fazer esse Então, a primeira estratégia importante é aprender. A sabedoria. Para que a sabedoria, Bispa Mara? Sabe para que nós temos que ter sabedoria, príncipe? É para nós encontrarmos soluções para os problemas da nossa vida. E a sabedoria, tem um verso na Bíblia que diz que Deus dá a quem pede. Peça sabedoria. Peça sabedoria. Isso é bíblico. Existem pessoas que conhecem a Deus há 20, 30 anos e nunca pararam para dizer assim: Deus, me dá sabedoria para eu saber lidar com os meus filhos. Deus, me dá sabedoria para eu saber lidar com os meus amigos. Deus, me dá sabedoria para eu lidar com a vida. 20 anos de evangelho, 30 anos de evangelho e nunca oraram dessa forma. Eu vou ler um texto para vocês agora que eu achei fantástico. Um texto que conta quando Paulo enfrentou uma tempestade, ele estava preso, se encontra em Atos, capítulo 27, por favor. A Bispa Mara vai ler esse texto todo. Capítulo 27. Nós já estamos a terminar, quero terminar cedo, para você voltar para a quinta-feira que vem, né? E amanhã a gente tem trabalho. Mas esse texto é fantástico. E ele vai dizer muita coisa a nós agora. Muita coisa. Nós vamos ver aqui Paulo passando por crise, uma crise complicadíssima, e você vai ver, vai observar a postura de Paulo diante da crise. E hoje eu desafio você e eu
a nós, quando estivermos a passar por crise, nos posicionarmos como Paulo se posicionou. Então vamos lá. Eu vou ler esse capítulo todo com os meus queridos, tá? Vocês vão acompanhando. Verso 1. E como se determinou, um dia ainda vou ter um computador, porque eu tenho que ficar de pé. Esse computador, aquele que 300 quilos, eu tenho que ficar de pé assim para ver vocês. Então deitar todo, mas se eu deitar todo eu não enxergo. Então é uma complicação, meu Deus. Vocês estão me vendo, né? Eu fico na pontinha do pé, já viram? Quem observa isso? É porque o computador é aquele tijolão ainda, né? Mas vocês estão me vendo, então na hora. Tá, né? Tá. Então vamos lá. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. 2. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. 3. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. 4. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. 5. E tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. 6. E achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. 7. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. 8. E, costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. 9. Deixa eu subir. E passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: 10. Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. 12. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento da África e do Coro, e invernar ali. 13. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta, mas não muito depois deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. 15. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à tona. 16. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. 17. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem à costa da Sirte, amainadas as velas, assim foram à tona. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro, subiu aqui, deixa-me ver. E qual o verso que está? 18, né? Deixa eu ver aqui. 19? Então, prestando atenção. Obrigada, 19. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio.
E, não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena